Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Meu nome é Lucas e esse é o segundo episódio da playlist onde a gente está criando um jogo utilizando a biblioteca Pygame. E no vídeo de hoje a gente vai estar adicionando figuras e textos na nossa janela para a gente conseguir ir se enturmando em como funcionam algumas funcionalidades dessa biblioteca. E o jogo, lembrando que o jogo que a gente está criando é o jogo dos asteroides, que vai estar aparecendo ele aqui. E a gente está indo passo a passo aqui para que vocês consigam entender como funciona o desenvolvimento com o Pygame, que é uma biblioteca aí fantástica para quem está querendo começar a aprender o desenvolvimento de jogos. Essa é uma biblioteca muito boa para se começar, beleza? Depois você procura outras. Você pode estar estudando outras soluções como Unity, Unreal, enfim. Mas o Pygame já permite a gente fazer muitas coisas legais. Então eu estou aqui com o nosso projeto e eu vou criar um outro arquivo aqui, ó. O primeiro arquivo nosso é o Criando Janela. Eu vou vir aqui e vou estar criando figuras e textos. Lembrando que os nomes dos arquivos sempre aqui eu utilizo underline no lugar do espaço, né? Cuidar para não ter cedilha, para não ter acento, porque senão ele vai reclamar aqui. Então beleza, criei o nosso segundo programa e eu vou passar esse programa da janela para cá, né? Vai funcionar assim, a gente vai criando arquivos e um arquivo vai passando para o outro e aí a gente vai incrementando o nosso jogo. O repositório vai estar disponível no GitHub, então por isso que eu estou criando arquivo por arquivo, que daí a gente consegue ver o que a gente fez na primeira aula, na segunda aula e assim por diante. Então, a partir desse arquivo que a gente criou a janela, para quem não viu o primeiro vídeo da playlist, a gente entende como criar a janela e como disparar um evento que vai fechar essa janela quando o jogador clicar aqui no botão DX, né? Bem simples. Agora, nessa aula, a gente vai desenhar algumas figuras na nossa janela, escrever alguns textos nela. Então, para a gente fazer isso, uma coisa muito interessante aqui é a gente definir algumas cores. Então, eu posso comentar aqui e dizer que aqui a gente vai estar definindo cores. Umas cores bem simples, então. Vamos colocar preto, 000. Esse 000 é o padrão RGB. Então, no padrão RGB, a gente consegue gerar qualquer cor a partir de três valores, de três cores básicas, que é o vermelho, o verde e o azul, RGB. Então esses valores eles variam de 0 até 255, sendo que o preto é 000 e o branco, que eu já vou criar aqui, é 255, 255 e 255, né? Vou criar também o vermelho. O vermelho vai ser 255, 0 e 0. O verde vai ser 0, 255 e 0. E o azul vai ser 0, 0 e 255. Esse aqui é o padrão RGB. Existem vários padrões para a gente definir as cores, né? Nesse caso, estamos utilizando o RGB. Você deve estar se perguntando por que eu digitei isso aqui entre maiúsculo? Porque esses valores são constantes, né? No Python, a gente utiliza constantes definindo como letras maiúsculas aqui. O que são constantes? As constantes elas são variáveis que não têm seus valores alterados no decorrer do código, elas sempre vão permanecer com esses valores. Então, aqui o preto ele sempre vai ser preto, independentemente do que acontecer no jogo. O branco sempre vai ser branco, o vermelho sempre vai ser vermelho, verde sempre vai ser verde e azul sempre vai ser azul. Independente
do que acontecer, esses valores vão ser constantes. E a gente vai definir uma última constante aqui, que vai ser o valor de π. O π, ele vale, vou aproximar aqui para 3,1416. Então, essas constantes. Aí a gente tem lá pygame.init, a gente define a nossa janela. Aí aqui, ó, a gente consegue também definir o fundo da nossa janela. No primeiro vídeo ele estava todo preto, porque o padrão, se a gente não configurar nada, o normal é ficar todo preto. Mas a gente pode estar utilizando aqui o comando janela.fill. Esse comando aqui, ó, ele recebe um argumento que é uma color value, que a gente pode estar utilizando alguma das que a gente definiu aqui. Eu vou estar deixando o fundo branco no momento. Então, se a gente rodar, vocês vão ver que, opa, ainda não aconteceu nada. Vocês podem ver que está pegando a tela inteira, minha tela está toda preta, porque na última aula eu defini a largura e a altura como sendo a própria resolução da minha tela, para o meu jogo ficar em tela cheia, né? Mas aqui eu vou estar então fechando. E só para didática aqui, eu vou diminuir esse valor para a gente conseguir enxergar. Mas vocês viram que não ficou preto, né? Por que que não ficou preto? Porque a partir do momento que eu começo a fazer essas atualizações, eu preciso aqui atualizar a minha janela. Como é que eu faço isso? Eu dou o comando pygame.display.update. Agora sim, ele vai executar esse comando e vai dar um update aqui naquilo que está sendo mostrado, né? Ou seja, no meu display. Então, vou executar aqui, ó, e aí sim a gente já consegue ver que o fundo mudou, né? Agora ficou branco. Beleza. Próxima coisa. Aqui, então eu vou comentar, definindo fundo branco da janela. Próxima parte, a gente pode definir alguns textos, né? Para a gente escrever na nossa janela. Então a primeira coisa que a gente precisa definir nos nossos textos é a nossa fonte. Então eu vou criar uma variável chamada fonte e vou dar um pygame.font, ou seja, eu vou estar utilizando aqui uma fonte que é padrão do Pygame. Essa classe fonte, ela recebe aqui dois argumentos. Um é esse none aqui e o outro é o tamanho da minha fonte. O tamanho eu vou estar colocando 48. Beleza. Ah, mas não apareceu nada. Claro, porque antes eu preciso também definir o meu texto. Aqui eu só defini a minha fonte, ou seja, as configurações dela, o tipo da fonte e o tamanho. Aí eu preciso dar, vou chamar de texto, fonte, eu vou estar acessando minha variável e aqui eu tenho vários métodos que eu posso estar utilizando. Um deles é o método render, que vai estar mostrando a fonte na tela. Então aqui eu vou estar dando um olá mundo, que é a nossa frase padrão aí da programação. Eu preciso estar passando um outro parâmetro aqui. O primeiro parâmetro então é esse text. O segundo é o anti-alias, que eu vou estar colocando como true. E o terceiro são mais dois parâmetros. O primeiro é a cor da fonte, que eu vou estar colocando como branco. E a minha cor de background, que é a cor que vai ficar no fundo dela, que eu vou estar passando azul aqui. E por último, a última configuração é aonde eu vou querer que meu texto apareça. Para isso eu vou estar utilizando o comando janela.bleach
Eu vou passar a minha fonte aqui, no caso, que vai ser o meu texto, que é onde eu quero, o que eu desejo que apareça. E o segundo parâmetro aqui eu vou estar usando coordenadas. Essas coordenadas, logo assim que eu rodar eu vou explicar como que elas funcionam. 30 e 150. Então vamos estar rodando. Aqui a gente definiu o texto e é onde ele vai aparecer. Beleza, ó, apareceu aqui, Olá Mundo. Texto branco com o fundo azul. Como que funciona o sistema de coordenadas? Aqui a gente aprende normalmente, né, o x e o y, que eles começam aqui, né? A gente tem x no eixo horizontal e o y no eixo vertical. Só que aqui na programação, quando a gente desenvolve alguns sistemas, trabalhando também com visão computacional, a gente trabalha com processamento de imagens, vídeos, aqui no desenvolvimento de jogos, as coordenadas elas começam sempre no canto superior esquerdo. Então nosso ponto 0, 0 vai ser aqui, ó. Então o x ele vai começar a partir daqui, então ele vai vir no eixo horizontal, esse é o meu x, meu eixo x. E meu eixo y, ele vai ser para baixo. Então ele começa aqui no 0 e vem para baixo. Então se eu trocar e colocar as minhas coordenadas como 0, 0, vou vir aqui, vou fechar, vou rodar de novo. Tá vendo que ele ficou lá em cima? Então tem o meu título da minha janela e meu ponto 0 é 0. Se eu for mudando no x, 50 para x, 0 para y. Ó, ele veio para esse lado, andou 50 para cá. 50 é o quê? 50 pixels. Que ele andou para cá. Para cá ele não andou nada porque o y continua em 0. Então é assim que a gente mexe nas coordenadas. Se eu colocar 50, 70, a gente vai ver que ele veio aqui para baixo. Então, nas coordenadas é isso. A gente já conseguiu fazer aparecer um texto. Vou voltar para aquelas coordenadas que estavam antes. E agora a gente vai desenhar algumas figuras na nossa janela. Para isso a gente vai utilizar algumas das funções do Pygame. O Pygame, ele tem essa classe aqui, que é a Draw, e dentro dela a gente tem várias figuras que a gente pode desenhar aqui. A primeira delas, e a mais simples, é a linha. O que a linha recebe aqui, ó? Ela vai receber uma surface, que é uma superfície. Qual que é a nossa superfície nesse caso? É a janela, que é onde a gente quer estar desenhando. A gente vai também definir a cor da linha, que vai ser verde. E aqui a gente vai definir a posição inicial e a posição final. Elas são do tipo, ambas são coordenadas. Então a linha, ela nada mais é do que a junção de dois pontos, né? Então a gente vai ter o nosso ponto inicial, que eu posso definir em 60 e 260. E o meu ponto final aqui, ó, que eu vou estar definindo em 420 e 260. E o último parâmetro, que é o width, que é esse width, é a espessura da minha linha, né? Então ela recebe aqui um inteiro, posso colocar como 4. Então se eu vir aqui, rodar novamente, eu vou ter aqui uma linha verde, né? No momento a gente não tem nada, né, vivo ainda na janela, né? Mas a gente está entendendo como funciona aqui algumas coisas do Pygame. Na próxima aula a gente já vai começar a falar de animação, né? Então a gente já vai ter um aspecto visual um pouco melhor. Então a gente desenhou a linha. Depois vamos desenhar também pygame.draw e vamos desenhar um polígono. O polígono vai receber o quê? Uma superfície, que ele vai aparecer, que é a nossa janela. Vai receber uma cor também. Aí no polígono a gente vai definir uma sequência de coordenadas. Para a gente definir uma sequência de coordenadas,
a gente vai abrir e fechar os parênteses. E dentro, aqui a gente iniciou a nossa sequência. Aqui a gente vai definir as nossas coordenadas. Então eu posso ter 191 e 206. Eu posso ter outra coordenada, que é 236 e 277. E posso ter mais outra coordenada que eu vou colocar 156, 277. Note que aqui o primeiro parênteses, que é esse roxo, a gente iniciou a sequência. Então, dentro dessa sequência, eu tenho 3 coordenadas. Eu posso ter várias, porque é um polígono. Polígono pode ter N coordenadas. E no final aqui, eu defino também a nossa espessura. Quando uma espessura é 0, olha só o que acontece. Aqui no caso, eu criei um triângulo. Quando a espessura é 0, meu triângulo ele vem preenchido. Se eu altero essa espessura aqui para 1, ele não vem mais preenchido, e sim essa espessura de 1 vira a espessura da borda. Se eu for aumentar para 4, por exemplo, ele também não continuou preenchido, só que a borda ficou mais forte. No nosso caso, eu vou deixar 0 para ele ficar totalmente preenchido, beleza? Vamos desenhar mais uma figura. Então, pygame.draw, e aqui vamos desenhar um círculo. Então vamos dar um circle. O que vai ter no nosso circle? Então, a gente vai ter aqui uma superfície, que vai ser janela. Vamos ter a cor, que eu vou colocar, pode ser preto. Eu vou ter a coordenada do centro do meu círculo, que eu vou colocar 300 em X, 50 em Y. O meu raio, note que a forma de desenhar um círculo é diferente da forma que a gente desenha polígonos e linhas, né? No círculo a gente define a coordenada central e o raio. Então vai ser traçado um círculo ao redor dessa coordenada central com um determinado valor de raio. Que eu vou colocar 20. E também eu vou definir a nossa width, que vai ser 0, ou seja, o nosso círculo vai ser preenchido. Então tá aqui o nosso círculo. Próxima figura. Pygame.draw, e vamos colocar uma elipse. Na elipse a gente vai receber também uma surface, que vai ser a nossa janela. Vai receber a cor, que eu vou colocar preto. A gente vai ter também esse rect value, ele equivale a uma coordenada retangular, ou seja, 4 coordenadas. É diferente da sequência, né? Uma sequência a gente abre e fecha parênteses para definir a sequência. Dentro da sequência a gente pode ter N coordenadas, quantas a gente quiser, porque é um polígono. No caso da elipse, ela define aqui um rect value, porque rect que viria de retângulo, por isso que eu defino 4 valores. Então abro e fecho parênteses, e daí vou definir aqui 400, 250, 40 e 80. No final aqui eu coloco a nossa espessura, vou colocar 1 para a gente ver a elipse. Opa! Porque aqui eu coloquei 400. Para ficar mais fácil, eu vou alterar a largura dessa janela. Então eu vou colocar 500 e 400. E aqui eu posso colocar sem nenhum problema 400 e 250. E agora sim a elipse apareceu. Próxima figura. Vamos desenhar um retângulo. Agora sim um retângulo. Então pygame.draw.rect. Nosso retângulo vai receber os mesmos parâmetros que a gente passou antes para a elipse, só que o desenho vai ser diferente. Então a gente vai passar a surface, a cor. Vou fazer de outra cor para a gente ver aqui. Vou colocar
vermelho, que a gente ainda não usou. Vermelho. Vou passar as nossas coordenadas. Como é rect aqui, eu vou ter que passar 4 coordenadas. Então, vou passar 20, 20, 60 e 40. E vou colocar 0 para ele ficar preenchido. Vou rodar aqui e tenho aqui o meu retângulo vermelho. Próxima figura, vou desenhar um arco. Então, pygame.draw.arc. Nosso arco vai receber a janela, vai receber a cor. Vou colocar azul. E aqui o nosso arco vai receber também um rect value, que eu vou estar passando 250, 75, 150, 125. Também vou precisar passar um ângulo inicial, que é aqui que a gente vai usar o π. Então vou colocar π dividido por 2. E um ângulo final, que eu vou colocar 3 vezes π. 3 vezes π dividido por 2. Por que eu estou usando π? Porque o Pygame ele trabalha com o sistema de coordenadas em radianos, não em graus. Então, π sobre 2 é equivalente a 90 graus. E 3π sobre 2 é equivalente a 270 graus. E, por fim, a nossa largura. Largura não, a nossa espessura. Então, eu tenho aqui o arco. Então, ele começa em 90 e para aqui em 270. No caso aqui, π sobre 2 e 3π sobre 2. Por fim, vou desenhar aqui um outro arco, só que com um ângulo diferente. Então, pygame.draw.arc. E daí aqui a gente vai colocar a mesma coisa, janela. Vou colocar de outra cor. Então vou colocar, antes eu coloquei azul, vou colocar vermelho. Vou passar as nossas coordenadas, que vão ser as mesmas. A ideia aqui é a gente fechar um círculo com 2 arcos. 250, 75, 150 e 125. Aí, aqui vamos colocar um ângulo inicial. Para a gente conseguir fechar aquele círculo, a gente pode iniciar o nosso círculo em 3π sobre 2 e fechar ele em π sobre 2. Mas aqui, para mudar um pouco as coordenadas, ao invés de usar 3π sobre 2, eu vou usar menos π sobre 2, que é exatamente a mesma coisa de 3π sobre 2. E vou colocar para ele terminar em π sobre 2. E a nossa espessura aqui vai ser 2. Então a gente pode ver que ele fechou aqui o nosso arco. Então ele começa em π sobre 2, vai até 3π sobre 2. Ele vem aqui, que eu coloquei ele inicia aqui em menos π sobre 2 e vai até π sobre 2, que é 90. Se eu alterasse 3π sobre 2 e colocasse menos π sobre 2, ia mudar alguma coisa? Vamos ver se ia mudar alguma coisa. Deixa eu executar aqui. Não ia mudar nada, porque o ângulo é exatamente o mesmo, então tanto faz. Mas lembrando que aqui a gente trabalha com sistemas de coordenadas em radianos. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você está curtindo essa playlist, compartilhe com seus amigos, curta e se inscreva no canal. Nas próximas aulas a gente já vai começar a ver a parte de animação, para a gente começar a dar vida em si para o nosso jogo, beleza? Então, aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!